Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta que eu sempre tenho o costume de fazer. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta e você tem que ser sincero. Quem está cansado, diga amém. Isso é normal, tá, gente? Não é porque você está em pecado, não. Porque tem gente que gosta de espiritualizar tudo, é ou não é? Não, se tu está cansado é que você está em pecado. É o peso do pecado. Não, é o peso do trabalho. Você trabalhou o dia todo. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. E eu tenho uma boa notícia. Você veio mesmo cansado, mas alegre com Jesus. E você não veio aqui para assistir um culto. Porque se fosse para assistir, você ficava em casa. Você rompeu em fé para vir aqui prestar um culto. E o bom Espírito Santo vai renovar, vai revigorar, porque Ele é Deus e Ele está aqui. Quem acredita, diga amém. Gênesis capítulo número 21. Gênesis capítulo número 21. Gênesis capítulo número 21. Versículo número 1. Encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me espera. Diz assim o texto: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara, como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Antes de se assentar, eu prometo fazer isso só uma vez. Eu prometo para você. Vira para essa pessoa do seu lado e fala assim: Deus, não fala mais forte, Deus cumpriu no tempo determinado. Não, fala mais forte, determinado. Então fala para essa pessoa: apenas creia e confie. Pode se assentar adorando o nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estar na sua casa para o adorar e tendo o privilégio de estar na minha casa e ministrar a palavra. Para quem não me conhece, porque ainda tem gente que não me conhece, teve um dia desse aí que um garotinho chegou em mim e falou assim: eu te vi aqui uma vez só. Então tem gente que às vezes não me conhece por conta da correria. Eu, para a glória de Deus, tenho viajado muito. Eu fui agora no mês de fevereiro para o Equador, para uma obra missionária. Eu gosto de falar, porque tem gente que fala assim: itinerante, a igreja paga tudo, ele vai lá e tem hotel, e tem oferta, e não sei o que. Não, foi um tempo em que, desde o ano passado, eu reservei, e eu fui com o coração aberto, ofertei a minha passagem, levei uma oferta, fiquei lá por 20 dias. Então é por isso que às vezes a gente fica um pouco ausente. Tenho viajado muito também, mas sempre que possível eu estou aqui, no meu cantinho. E para mim é uma alegria imensa estar aqui com os irmãos hoje. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo, que nos confiou essa oportunidade. Peço que é uma grande responsabilidade pregar num culto de ensino, ainda mais para nós pregadores pentecostais, é ou não é? O Hélio está aqui, ele é meu amigo e ele sabe disso. O culto é de ensino e a ideia é de que seja uma palavra mais de ensino mesmo. Só que o pentecostal tem aquela dificuldade, que quando o motor acelera, e eu vou tentar me controlar hoje. Vou trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Estávamos lá na convenção hoje com o pastor Eduardo. Ele pediu com que estivéssemos lá. E hoje, no final da manhã, início da tarde, ele pediu para que nós voltássemos por volta de 5 horas, porque não daria tempo dele estar aqui. Ele me deixou na responsabilidade.
Quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores que aqui estão, que têm se tornado meus amigos, parceiros, irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês e louvar a vida de cada irmão e irmã aqui presente. Eu sei que o sono está tentando te vencer, mas você vai vencer ele pelo poder da palavra, amém? Queridos, eu preciso que você fique com o texto aberto. Nós vamos dar uma navegada em alguns capítulos do livro de Gênesis. Eu prometo que nós vamos ser bem objetivo. Quantos me ouvem diz amém? Quem está aqui com corpo e alma diz amém. Queridos, Gênesis capítulo número 21 é um capítulo muito significativo, considerável, relevante e muito profundo. Pelo fato de Deus mais uma vez cumprir mais uma de suas muitas promessas. A consideração feita pelos estudiosos é de que na Bíblia Sagrada, quando se trata de promessa de Deus, há aproximadamente 7.487 promessas de Deus. E nesse caso, no capítulo número 21, a promessa está interligada à pessoa de Abraão e Sara. Deus um dia ele faz uma promessa a Abraão e a Sara. E o que eu acho lindo é que ao entregar uma promessa, Deus ele determina, estabelece e define um tempo para o cumprimento dessa promessa. E mais integrante é que Deus, ele não dá detalhes, Deus não informa quando ela se cumprirá. Mas uma coisa é certa, e o texto aqui nos mostra que no tempo determinado, estabelecido e definido, essa promessa será realizada, concretizada, efetivada e executada. Até porque Números capítulo número 23, 19 nos garante que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que. Esse é o nosso Deus. E o interessante é que a promessa de Deus, além de ter um tempo já determinado, ela já vem acompanhada de um processo. E esse processo requer de nós muita fé, muita paciência e persistência. E é no decorrer deste processo que nós percebemos que o cumprimento da promessa não é de um dia para o outro. Tem um tempo determinado, estabelecido e definido. E o problema é que às vezes nós não entendemos esse tempo. A gente entende que não se planta num dia para colher no outro. Mas quando se trata das promessas de Deus, de forma automática nós desejamos que se cumpra o mais rápido possível. É ou não é? A gente entende que se eu for na horta hoje plantar uma semente, amanhã eu vou lá, eu não vou colher o fruto dela. Mas às vezes a gente tem dificuldade de entender que quando se trata dos planos de Deus, da vontade de Deus, a gente tem dificuldade de entender que não é na nossa hora, não é no nosso tempo, é no tempo dele, é do jeito dele. E a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que tudo tem o seu tempo, o quê? Determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Abraão teve que esperar aproximadamente 25 anos. José teve que esperar aproximadamente 13 anos. Davi teve que esperar aproximadamente 16 anos. E eu tenho que esperar o tempo que por Deus já foi determinado, estabelecido e definido. Se você estiver aí acompanhado de um papel, caneta, anote. Porque eu tenho certeza que isso vai ser relevante. Sempre quando você estiver dentro de casa e as promessas de Deus for o assunto, sempre leia, relembre que no tempo certo Deus vai cumprir as suas promessas. Não podemos tentar antecipar o tempo que Deus já determinou, estabeleceu e definiu. E Abraão e Sara é a maior prova de que a tentativa de antecipar atrai sérios
problemas. Quantos me ouvem diz amém? Então eu quero falar de algumas lições que este tempo determinado por Deus nos ensina. Quando falamos sobre o tempo que Deus determina para a sua promessa, nós muito podemos aprender. E a primeira lição que nós podemos extrair com base no contexto de Abraão e Sara. Escute, guarde e, se possível, anote. Tudo que eu faço fora do tempo estabelecido não é cumprimento de promessa, é execução de plano. Vou repetir. Tudo que eu faço fora do tempo estabelecido por Deus não é cumprimento de promessa, é execução de plano. O capítulo 16, se você puder agora abrir rapidinho aí, capítulo 16, culto de ensino, vamos mergulhar aí nos textos. Capítulo 16 narra o momento em que Sara, por já não aguentar, por já não entender o processo, ela vai tentar antecipar a realização, a concretização da promessa fora do tempo estabelecido. E por esse motivo ela vai executar um plano. Qual plano? Vamos lá, capítulo 16. Versículo 1. Perceba que o capítulo inicia apresentando Sarai, que depois vai ter o seu nome mudado para Sara. Olha aí, capítulo 16, verso 1, é ela quem aparece. Verso 2, é Sara que fala. Verso 3, é ela que planeja. Aí você olhe para mim por gentileza. Aí você percebe que parece que está dando tudo certo. A promessa de que eles teriam um filho, e aí ela, por não aguentar o processo e o tempo definido por Deus, ela vai o quê? Executar um plano. E aí parece que está dando tudo certo. Parece que vai dar tudo certo. Mas aí no versículo 4, olhe para o texto. Você percebe as consequências do ato de Sara. Ou seja, precisamos entender que não é porque está dando certo que tem a aprovação de Deus. Tem projeto que está indo, mas Deus não está indo com ele. Tem sonho que parece que está fluindo, mas Deus não está indo contigo. Parece que tem proposta que Deus está abrindo a porta, mas quem abriu foi o homem. Deus está dizendo, aguarde o tempo certo. Por quê? Porque quando for o tempo certo, não vai ser execução de um plano, não vai ter métodos humanos, vai ser a mão de Deus agindo em seu favor. E tem mais, escute isso aqui, isso é muito sério. É possível prosperar em caminhos que Deus nunca quis que percorrêssemos. Sara é a prova disso. Parece que está dando tudo certo, parece que Deus está no negócio, o filho até aparece, mas não era cumprimento de promessa, era execução de plano. E é por isso que no capítulo 16, em momento algum, olhe para o texto por gentileza, em momento algum você vai ver Deus sendo mencionado ou agindo. Versículo 1, quem aparece é Sara, Deus não aparece. Versículo 2, Deus não fala, quem fala é Sara. Versículo 3, Deus não age, quem age e toma a frente de tudo é quem? É Sara, execução de plano. Agora vamos lá, capítulo 21, corre lá, capítulo 21. Capítulo 16, Sara executa um plano, aí capítulo 21, chega o tempo certo. Aí olha o versículo 1, que lindo. Versículo 1, quem aparece lá é quem? Capítulo 16. Não, vamos lá, o capítulo 16, quem aparece primeiro? Quem é que fala? Quem é que toma a frente? Agora capítulo 21. E o Senhor. Não, isso aí merecia um glória a Deus melhor. Capítulo 16, quem aparece primeiro é Sara. Aí capítulo 21, quando chega o tempo certo, quem aparece é quem? O Senhor. Versículo 2, capítulo 21, versículo 1. E o Senhor visitou quem?
Capítulo 16, quem fala e quem age é Sara. Agora capítulo 21, quem fala e age é o Senhor. É Deus dizendo: para de tentar fazer do seu jeito, para de antecipar, para de tomar frente, respeite o tempo que já foi por mim determinado, estabelecido e definido. Entenda, a promessa tem um tempo certo. Mas a impaciência nos leva a fabricar soluções que geram consequências. Por isso, não tente ajudar Deus a cumprir o que Ele já prometeu. Deus não precisa de atalhos. O que Ele precisa? Somente você crer e acreditar que no tempo certo vai acontecer. E com certeza não vai ser execução de plano, vai ser o quê? Cumprimento de... Sabe por quê? Salmos 27:14, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Por quê? Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus está dizendo: só acredite e confie no meu plano, aguarde que no tempo certo o processo para e a promessa é cumprida e realizada na sua vida. Só você que está aí acredita. Você pode levantar a mão e adorar Jesus. Eu sinto esse Deus aqui nessa noite. Eu sinto esse Deus aqui nessa noite. Aí às vezes a gente tenta fazer planos para tentar antecipar a promessa que Deus já estabeleceu um tempo certo. Eu recebi a promessa, gente, e eu vou contextualizar e trazer uma experiência minha para você entender. Eu recebi a promessa de que eu viajaria o Brasil com 11 anos de idade. Aí comecei, e no início eu comecei a cantar. O meu ministério foi começando cantando. Parece não, mas foi cantando. Eu tinha aquela vozinha de menino, sabe? Aquela voz que aguenta tudo, aquela voz aguda. Eu cantava os hinos da Elião Oliveira. Quem aqui já ouviu o hino da Elião Oliveira? Cadê os pentecostais aí, gente? Gideões dos 300, vencendo de pé. Hã? Aí eu comecei o ministério cantando. E aí depois eu comecei a pregar. Aí eu ficava pensando: Jesus, e aí, quando que eu vou entrar no avião e vou viajar? Eu só entro em Fit Uno, em Palio, em Celta, eu só fico nas quebradas. E cadê o avião? É ou não é? Que a gente tem essa mania, quando Deus promete, a gente quer que seja, não é para hoje não, é para ontem. E aí, Jesus, quando que eu vou entrar no avião da Gol? Quando que eu vou entrar no avião da Latam? Quando que eu vou entrar no avião? E eu ficava imaginando aquele negócio. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. E o avião? Nada. É aí que a gente começa a tentar criar alguns planos. Só que quando eu pensava em criar planos, Deus usava o meu pai terreno e falava assim: calma, não tente criar planos, não tenta forjar agenda, não tenta comprar passagem. Quando for Deus, vai aparecer a ligação e a passagem comprada para você ir. Foi fácil? Foi não, gente. Quando que eu fui entrar no avião? Com quase 16 anos. E quando eu entrei, eu perdi ainda o voo. Primeira vez que eu estava andando de avião. Aí às vezes a gente recebe uma promessa: eu vou ser amigo e empresário. Filipe, então quer dizer que quando eu recebo a promessa eu tenho que assentar, cruzar os braços, esperar? Não! Continua agindo, mas não tente executar os seus planos. Age, mas confie no tempo de Deus para a sua vida. Aí às vezes a gente tenta executar plano, criar planos e encaixar na vontade de Deus. E a maioria das vezes, e muitas das vezes, isso só dá errado. Você vai igual caranguejo, dá um passo para frente e 2 para trás. Vai dar um passo para frente e 2 para trás. Ou não é? Só que Deus está dizendo: confie no meu tempo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: confia no meu tempo.
espera mais um pouco, porque não vai ser execução de plano, vai ser cumprimento de promessa. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Talvez se Abraão e Sara estivessem nos dias de hoje, eles não aguentariam a promessa, ia no orfanato, pegar uma criança. Deus está dizendo: não vai em orfanato, eu vou te dar a criança. Não tente do seu jeito, eu vou fazer o que eu falei. Não vai lá, vai, confia, porque no tempo certo Deus vai cumprir as promessas dele para a sua vida. Só você que acredita e confia no tempo de Deus. Eu quero convidar você, só você que confia no tempo de Deus, já levanta essa mão e adora o nome dele por um instante, porque eu sinto ele aqui. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus renovando promessas aqui nessa noite. Eu sinto Deus renovando promessas aqui nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui que, assim como eu, um dia entrou para o quarto, e chorava e chorava e chorava e perguntava: quando Deus, quando Deus, quando Deus? E eu sei que tem pessoas aqui que estão tentando arquitetar um plano, fazer do seu jeito, e Deus está dizendo: continue agindo, mas confiando. Continue agindo, mas confiando. Não faça do seu jeito, não faça da sua forma, só confia que no tempo certo vai acontecer. Aleluia. 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 Então, em primeiro lugar, tudo que eu faço fora do tempo determinado não é cumprimento de promessa, é o quê? Execução de um plano. Segunda lição: no decorrer do tempo definido, estabelecido, Deus, Ele trabalha em nós. Quem me ouve diz amém. Primeira coisa, tudo que eu faço fora do tempo estabelecido não é cumprimento de promessa, é execução de plano. Segunda lição: no decorrer do tempo determinado e definido, Deus, Ele trabalha em nós. Entenda uma coisa: o tempo de Deus é didático. Perceba que até o cumprimento da promessa, Deus, Ele trabalha, Deus, Ele trata, Deus, Ele lida com Abraão e Sara. Abraão e Sara poderiam pensar que Deus havia se esquecido, aleluia, mas na verdade Ele estava preparando não apenas a promessa, mas também o coração deles para recebê-la. Vou repetir: Deus estava não só preparando a promessa, mas estava preparando o coração deles para receber. Se você puder voltar alguns capítulos aí, nós vamos só bater o olho para ganhar tempo. Capítulo 17, Deus, Ele troca o nome. Perceba que Deus começa a lidar, a tratar com Abraão e Sara. Aí agora capítulo 18, pula o capítulo 18, você bate, como diz o mineiro, o zói, né, Cardoso? Você bate o zói e em casa você lê. Capítulo 17, Deus troca o nome. Capítulo 18, Deus, Ele vai se relacionar. Capítulo 19, Deus vai dar experiência. No capítulo 20, Deus adverte. E só no capítulo 21, Deus visita e cumpre a promessa. Por quê? No tempo determinado e estabelecido, Deus trabalha em... Ou seja, antes de realizar uma promessa, Deus, Ele realiza uma obra dentro de nós. Você pode dar uma glória a Deus? Eu vou repetir. Antes de realizar uma promessa, Deus, Ele realiza uma obra em nós. É por isso que quem conhece a história sabe. Quando a promessa foi feita, o que Sara fez, gente? O que Sara fez? Riu, debochou. Aí você percebe que se Deus realizasse a promessa fora do tempo estabelecido, Sara não tinha estrutura nenhuma para ver a promessa se cumprindo. Até porque quando ela foi feita, ela fez o quê? Riu e debochou. Eu imagino Deus olhando lá de cima. Imaginação minha, tá, gente? Miserável. É por isso que eu não vou cumprir agora, porque eu preciso trabalhar em você.
Quando Deus faz a promessa, o ser humano é tão... Gente, eu sou tão miserável, nós somos tão miseráveis, que Deus ele faz uma promessa. Aí a pessoa, pelo menos ao invés de levantar a mão, eu recebo Jesus. Não, ela fala assim, impossível, sou velha coroca, não tem jeito. Eu imagino Deus lá de cima, fala assim, eu só não te mato que eu... Então antes de cumprir uma promessa, trabalhar em cima da promessa, eu vou trabalhar em cima de você. É por isso que não chegou ainda, porque Deus está trabalhando em você, porque você ainda não tem estrutura para receber o que Deus te prometeu. Então você vai ver Deus lidando, tratando, quebrando Abraão e Sara. Talvez você não entenda o porquê não aconteceu, o porquê não concretizou, o porquê não realizou ainda. E não é porque Deus te esqueceu, é porque Deus está te preparando. Você pode adorar? E é no tempo determinado, estabelecido e definido que Deus nos faz amadurecer e nos prepara para o cumprimento da promessa. No tempo certo, cada detalhe da nossa vida se alinha com os planos de Deus. Então entenda, o silêncio de Deus não é sua ausência. Deus não se esquece, Ele está apenas preparando você. Terceira lição: Deus não faz, não age no nosso tempo. Ele faz tudo conforme o tempo que já foi por Ele determinado, estabelecido e definido. Vamos lá, capítulo 21, versículo 1. Vamos lá rapidinho. Olha o que o texto diz. E o Senhor visitou quem? Visitou quem? Sara. Como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido, ou falado em outras versões. Ou seja, Deus não foi quando Abraão e Sara quis. Deus não agiu só porque Abraão queria ou disse para ele fazer. E Deus, o que eu acho lindo é que Deus muito menos antecipou a promessa, adiantou o tempo, só porque Abraão e Sara queriam um filho. Ai meu Deus do céu, Ele foi no tempo dele. A expressão como tinha dito aqui significa que Abraão e Sara não ficou ditando a hora que Deus deveria agir. Deus foi, Deus fez de acordo com o que Ele já tinha dito, prometido. O negócio é que muitas das vezes tentamos ditar para Deus o que e quando fazer, é ou não é? Nunca se viu uma geração tão imediatista e agora o caldo dá uma engrossada. Nunca se viu uma geração tão imediatista como a nossa, que é tudo para hoje, que é tudo para ontem. E até aquelas pessoas que perdeu a noção, que tenta jogar Deus contra a parede. Se o senhor não fizer, eu saio da igreja. Se o senhor não fizer, eu desvio. Se o senhor não fizer, eu vou fazer um boletim de ocorrência, porque eu quero que o senhor faça o meu tempo. Outros pensam que Deus é iFood, pediu, não, na verdade ligou, pediu, chegou. E Deus está cansado dessa geração imediatista, dessa geração que o serve apenas pelo que Ele pode fazer e não pelo que Ele é. Quer que eu te provo? Na maioria das vezes nós vamos para o culto e a tendência é, primeiro Deus faz alguma coisa e depois eu adoro. Primeiro Deus manifesta e faz alguma coisa e depois eu abro a minha boca. Primeiro o pregador vem e fala que Deus vai cumprir a promessa e depois eu adoro. Primeiro Deus abre as comportas do céu e depois eu abro a minha boca. E Deus está dizendo é totalmente contrário. Primeiro você clama e depois eu te respondo. Primeiro você age, depois eu ajo em seu favor. Deus está dizendo, para de cobrar e começa a adorar. Para de exigir e começa a entregar. Deus está dizendo, só entrega, só adora, que no tempo certo eu vou cumprir as minhas promessas.
Eu sinto Deus aqui nessa noite. Ela mandou e a ceia se doqueias. Ela mandou e a ceia. Eu sinto Deus aqui nessa noite. É negócio que a gente tenta fazer birra com Deus. Não adianta fazer cara feia não, porque quando faz cara feia é aí que eu sinto que Deus está me usando mesmo. Hoje o bispo Manuel ele falou, não faz cara feia não. Teve uma hora lá que o caldo engrossou e falou assim, não faz cara feia não, que eu vou falar. O negócio que a gente vai para o culto. Aí às vezes a gente usa a justificativa, não, Felipe, eu estou cansado. Irmão, eu entendo. Eu também tenho meus afazeres, atividades. E domingo passado eu nem pude vir no culto. Eu até liguei para o pastor Eduardo na segunda-feira que meu corpo domingo, ele colapsou, ele foi ao extremo. E tem gente que fala assim, mas não é pregador, não, domingo meu corpo deu uma de doido. Tive que ligar para minha noiva para ela ir correndo lá em casa e me entregar 3 comprimidos para me ficar mais calmo. Porque já tinha 4 noites que eu não dormia direito. Colapsou. Aí às vezes a gente entra no culto com essa já justificativa. Não, eu estou cansado, eu vim aqui só para vir mesmo. Só que toda vez que eu entro no culto eu falo, Jesus, por mais que eu esteja quebrado, por mais que eu esteja moído, eu vim aqui para prestar um culto para o Senhor. E eu já me peguei olhando para o céu falando, Deus, eu não sei quando a promessa vai se cumprir. Eu não sei quando vai chegar. Mas eu não vim aqui jogar o Senhor contra a parede para o Senhor fazer não. Eu vim aqui para te adorar, confiando que o Senhor está fazendo alguma coisa. Deus está dizendo aqui nessa noite, eu estou com saudade do tempo que você entrava para a igreja já sabendo que você ia chorar. E o negócio é que às vezes o culto acaba, você não adorou, você não chorou, e para você tá bom demais. Porque você está esperando a promessa se cumprir, está jogando Deus contra a parede e está esperando Ele fazer algo para você adorar. Só que o que alegra minha alma é que tem pessoas aqui quebradas, moídas, não está aguentando nada. Mas Ele veio aqui dizendo, se Cristo comigo vai, eu vou. Se Cristo comigo vai, eu vou. Se Cristo comigo vai, eu vou. Eu não vou temer, eu não vou parar. Porque enquanto eu adoro Ele aqui, Deus está fazendo alguma coisa. Enquanto eu adoro Ele aqui, Deus está fazendo uma coisa. Eu não vou jogar Jesus contra a parede. Eu não vou reclamar, eu não vou exigir. Eu só vou adorar confiando que Ele está fazendo alguma coisa. Eu já te convido, levanta essa mão. Porque enquanto você adora Ele por 1 minuto, Deus vai começar a fazer alguma coisa dentro da sua casa agora. Enquanto você adora Ele por 1 minuto, Deus vai começar a visitar o teu marido, tua filha. Porque Ele está aqui dizendo, adora que eu cuido, adora que eu trabalho. Cadê você que veio aqui para adorar Jesus? Adora Ele por 1 minuto agora, você que veio para adorar. Cadê você que é batizado com o Espírito Santo? Cadê você que não fala línguas estranhas há muito tempo? Ele está aqui nessa noite dizendo, só me adore enquanto eu trabalho. Só me adore enquanto eu trabalho, que no tempo certo a promessa vai se cumprir. Eu sinto Ele aqui nessa noite. Eu sinto Ele aqui nessa noite. Deus está dizendo, não faça na hora que você quer. Deus está dizendo, não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Para de tentar controlar o meu tempo. Confia no processo de Deus. Espera com paciência, porque a promessa vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir. Agora lembrei até de uma conversa que nós estávamos tendo no carro, Wellington. E o incrível é que a conversa foi antes. Eu descobri que eu iria pregar e Deus me dá a mensagem. E a gente foi daqui lá falando justamente sobre isso. Sobre esperar o tempo da promessa de Deus. Wellington compartilhou uma experiência comigo que uma vez ele, na expectativa de acontecer,
O homem até tentou arquitetar um plano, dar um jeitinho para a promessa se cumprir, e não deu certo. Ele ficou frustrado, decepcionado. Só que ele seguiu firme. Por quê? Porque ele entendeu que é no tempo de Deus. E enquanto o tempo não chega, Ele vai trabalhando em nós. Ele vai trabalhando em nós. Ele vai trabalhando em nós. A quarta lição. Quem está comigo ainda diz amém. Está comigo ainda diz amém. A quarta lição. O tempo de Deus não anula, não invalida a promessa. Abraão teve que esperar aproximadamente 25 anos. Quantos anos? Quantos anos? Mas quando chegou o tempo certo, a Bíblia diz que o Senhor fez como tinha prometido. Em outras palavras, o texto está dizendo: o tempo passou, mas a promessa permaneceu de pé. O tempo passou, mas a promessa permaneceu de pé. A história de Abraão e Sara nos ensina que, independente do quanto tempo leve, a fidelidade de Deus nunca falha. Pode passar um ano, mas Deus não falha. Pode passar 2 anos, Deus Ele não falha. Eu vou falando e você adora se você quiser. Se bater com o tempo da sua promessa, você adora. Pode passar 3 anos, mas Deus Ele não falha. Pode passar 4 anos, mas Deus Ele não falha. Pode passar 5 anos, 6 anos, 10 anos, mas Deus Ele não falha. E tem mais, Deus Ele nem falha e nem tarda. Tem um hino que diz que Ele tarda, mas não falha. Muito pelo contrário, Deus não chega na hora atrasada, Ele chega no tempo certo. Por quê? Porque passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não passarão. O único, escute isso aqui, o único incapaz de invalidar e anular a promessa somos, vamos lá, vamos ver se o único capaz de anular, invalidar, atrasar a promessa somos, porque Deus Ele não tarda e muito menos falha. Filipe, não aconteceu porque Deus talvez esqueceu de mim. Não, é porque está acontecendo alguma coisa. Você está fazendo como o povo no deserto, está batendo cabeça, está descumprindo princípios. Não é porque Deus está tardando e falhando, não. É porque às vezes a gente tenta fazer do nosso jeito, quebra princípios, e Deus está dizendo: não tem cumprimento de promessa se tiver quebra de princípios. Aí o negócio é que a gente joga a responsabilidade toda em Deus, pelo atraso, pela não realização da promessa. E Deus está dizendo: fique na posição, que no tempo certo eu vou chegar, porque eu não tardo e nem falho. A gente ouve um hino muito famoso, já estou encaminhando para o final, um hino muito famoso, e sempre que a gente canta é automático. Ô Daniel, dá para você pegar o violão lá, rapidinho? Pega o violão ali, segura o fundo musical aí, segura o fundo musical. Tem um hino, eu faço questão de cantar ele. Meu despertador aí mandando eu parar, misericórdia. Sangue de Jesus, deixa eu começar como temporizador aqui, me dá mais 5 minutos que eu vou parar. Tem um hino que a gente canta, e quando a gente começa a cantar, é automático. É automático. É um hino, vocês vão ter que me ajudar a lembrar o cantor que eu não lembro. Me dá aí um dó maior, Daniel. Só que você interagir. Não morrerei enquanto a promessa não se... Você sabe, quem tem promessa de Deus não desiste, mas tenha fé. Vamos de novo. Não morra enquanto a promessa não se... Quem tem promessa de Deus não faz o quê? Não desiste, mas tenha... Deus está dizendo: morre sim, miserável. É ou não é?
Você começa a cantar, gente, eu já cantei esse hino várias vezes. Aí você começa a cantar, aí você começa a chorar. Eu não vou morrer não, eu não vou morrer não, eu não vou morrer não. Aí pergunta pro fulano se ele está na posição para o cumprimento da promessa. Tô nada. E acha que a promessa vai se cumprir. Aí é por isso que tem pessoas que não pensam nas consequências. E um dia eu ouvi de uma pessoa dizendo: eu posso até me jogar na frente de uma carreta, que enquanto Deus não cumprir a promessa, eu não morro. Joga lá para você ver se não morre. Vira tripa e carne moída se bobear. É ou não é? É por isso que tem uns que saem da igreja. Eu conheço um, gente. Eu queria muito falar o nome dele, mas eu tenho medo, que ele foi para a favela do Rio de Janeiro. Aí vai que eu peço oração por ele, ele volta e pega eu ainda. Mas quando você for orar, lembre desse menino que eu vou falar de você. Não vou falar o nome dele não. Pregava lá na minha região, em Ipatinga, Minas Gerais. Pregava que era uma bênção. E Deus um dia, pastor, tirou ele do tráfico. Salvou ele, pastor. Uma certa feita, os traficantes quebraram os 2 braços dele. Arrebentaram ele. Aí ele voltou todo quebrado para Jesus. Aí começou a pregar uma bênção. E esses dias agora, eu acompanhando ele no Instagram, que eu sigo ele, voltou para a favela do Rio de Janeiro. Se entregou para maconha, para cocaína, para o tráfico. Revólver na cintura, fuzil levantado. Fica com medo não. Fuzil levantado. Por quê? Aí você vai conversar com o indivíduo e você pergunta: por que você está fazendo isso? E a expectativa dele é: não morrerei enquanto a promessa não se... Vamos lá. Quem tem promessa de Deus... Aí ele está lá na favela: não morrerei enquanto a promessa... Com o fuzil levantado. Quem tem promessa de Deus... Você está desanimado de cantar o hino? A fé. Ele está dizendo, Deus está dizendo: morre. E se bobear, morre sem ver a promessa se cumprindo. Moisés recebeu a promessa, sim ou não? Sim ou não? Não, dê o seu melhor sim para me parar, porque eu já sei que você está querendo que eu pare. Moisés recebeu a promessa, sim ou não? E viu ela se cumprindo? Ele entrou na terra prometida? Por quê? Porque Deus ele falhou na promessa? Porque Deus ele deu amnésia e esqueceu do que prometeu? Não, porque Moisés quebrou princípio. Deus está dizendo: para de quebrar princípios acreditando que a promessa vai se cumprir. Se coloca na posição novamente. Você que entregou o seu cargo acreditando que a promessa vai se cumprir, pega ele de volta, porque Deus está dizendo: fica na posição aonde eu te quero. Fica onde eu te quero, que no tempo certo a promessa vai se cumprir. Por quê? Eu falho, você falha, mas Deus ele é perfeito. Ele está dizendo: você é capaz de invalidar as promessas, mas se você não quebrar princípio e ficar na posição, as promessas vão se cumprir na sua vida. Qual é a solução? Permaneça firme naquilo que Deus te prometeu. Quinta lição, e eu já estou encerrando. O tempo que por Deus foi determinado, ele fere a lógica do nosso tempo. Por quê? O texto foi bem específico. Vamos lá, capítulo 21, já estou encerrando. Capítulo 21. Vamos lá, capítulo 21. Olha para você ver, que observação interessante. Eu disse que o tempo de Deus, ele fere a lógica do tempo, do nosso tempo. Vamos lá. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e o Senhor fez a Sara como tinha prometido. Versículo 2: e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua... Eu quero que você fale mais forte: na sua velhice. Essa expressão aqui, velhice, dá um sentido de que era um momento importuno, improvável, ultrapassado para eles. Só que aí Deus ele cumpre a promessa na velhice, mostrando que o tempo dele
fere a lógica do nosso tempo. Ou seja, quantas vezes Abraão e Sara não teve dúvida e incerteza, pensaram que o tempo de Deus estava ultrapassado, mas para Deus estava no momento certo e apropriado, porque Deus, Ele não tarda e muito menos, Ele sempre chega na hora exata. E às vezes o tempo de Deus nos causa dúvida. Pode ficar de pé. O tempo de Deus às vezes nos traz uma incerteza. Pensamos que não vai se cumprir, porque esse tempo transcende a compreensão humana. O que Deus determina vai além da lógica do que conhecemos de tempo. O tempo de Deus é um tempo que desafia a nossa percepção limitada e a nossa ansiedade. Mas Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite, isso aqui é para quem crê, gente. Isso aqui é para quem ainda está no culto. Deus está dizendo, a promessa já foi feita, e ela vem acompanhada de um processo. Mas o tempo já foi por mim determinado, estabelecido e definido. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. E se você tiver fé, paciência, perseverança, no tempo determinado, estabelecido e definido, eu vou cumprir as promessas que eu tenho ao teu respeito. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Já que o hino não combina muito, continua no hino aí, ô Daniel, tem como? Não morrerei. Continua aí. Continua. Eu vou com... Vamos lá, dó maior, dó maior, dó maior. Me ajuda aí, dó maior, dó maior. Eu vou cumprir as promessas que eu já fiz pra ti, mas você tem que ficar na posição, na atuação. No tempo certo vai haver realização. Eu vou cumprir, Deus está me dando agora. No tempo certo eu vou agir. Se acredita agora, levanta a mão. Eu estou sentindo Ele aqui nessa noite. Eu vou repetir para você, Deus está me dando agora. Eu vou cumprir. No tempo certo eu vou chegar, vou agir. Mas você tem que ficar na posição, na adoração. E hoje tem realização. Só para quem acredita, 1 minuto de glória a Deus agora. Só para quem acredita, 1 minuto. Para você que é batizado, seja renovado agora. Se ela mandou e a eu sinto Deus aqui nessa noite. 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 Eu vou deixar você adorar esse Deus que eu estou sentindo algo. Já tem pessoas sendo renovadas ali. Deus está renovando promessas aqui nessa noite. Deus está renovando promessas aqui nessa noite. Olha aqui, já tem gente sendo renovada aqui no púlpito. Deus está renovando promessas aqui nessa noite. Cadê você que ainda acredita no tempo de Deus? Cadê você que ainda acredita na promessa de Deus? Se você ainda acredita no tempo, na promessa de Deus, eu quero que você se manifeste de alguma forma, porque Deus está localizando pessoas que acreditam no seu tempo e na sua vontade. Eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir. Eu vou cumprir, eu vou cumprir. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Jesus derrama bálsamo agora em corações. Derrama bálsamos agora em corações, Jesus. Aonde tiver uma irmã que está pensando em parar e retroceder, renova a força dela agora, Jesus. Aonde tiver um irmão que está pensando em desistir desse projeto, em desistir dessa promessa, renova as promessas.
Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Aleluia. Olhe para cá. E para encerrar, sexta e última lição. O tempo de Deus, ele é perfeito e surpreendente. Deus cumpriu sua promessa de forma milagrosa. E no tempo certo, aconteceu o que ele havia prometido. No final, percebemos Sara extasiada, muito feliz, porque o tempo de Deus é perfeito. Eu falei que era só uma vez, mas você faz só mais uma? Tem gente que pede 1 milhão de vezes, eu pedi só 2. Vira para esse crente mesmo chorando e fala assim: o tempo de Deus. Eu falei que era só uma, eu sei. Mas fala assim: o tempo de Deus é perfeito, surpreendente. Se você tiver liberdade, eu quero que você dê um abraço de crente nessa pessoa. E eu quero que você profetiza para essa pessoa: o tempo de Deus é perfeito e surpreendente. Se você sentir de sair do seu lugar e orar para uma pessoa, eu quero que você ore, porque Deus está me mostrando. Não leve o recado para casa, entregue, porque Deus está te usando. Se quiser sair do lugar, saia, porque é Deus querendo te usar. Ela mandou, é assim, eu quero, o tempo de Deus é perfeito, é surpreendente. O tempo de Deus é perfeito, é surpreendente. Eu vou repetir até você adorar. O tempo de Deus é perfeito, é perfeito. Eu estou sentindo Deus não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Eu quero que você ore comigo com muita fé. Eu quero que você ore comigo com muito fervor. Pai,